Fala rapaziada, beleza? No vídeo de hoje estaremos falando sobre a função horário operacional, tá? Essa função a gente pode estar utilizando tanto no Trader Lite quanto na versão Starter, beleza? Então vamos lá, rapaziada. Essa função aqui a gente divide em três etapas, tá? A gente vai falar do horário local ou servidor, a gente vai falar de horário de início e horário final, e por fim a gente vai falar sobre encerrar posição. Então, beleza, qual que é a diferença entre elas, tá? Então, quando o robô ele está te perguntando aqui se a gente vai trabalhar com horário local ou horário do servidor, né, que você pode escolher aqui, ó, local ou servidor. O que, que ele quer dizer? Se você trabalha na B3, isso não vai fazer diferença para você. Sempre deixe como local. B3 sempre utiliza local, tá? Para vocês não fazer confusão. Então, B3 é igual a local, tá? Isso aqui vai facilitar para quem? Isso vai facilitar para as pessoas que operam Forex, tá? Por quê? Porque tem uma grande diferença de fuso horário deste horário aqui, ó, que é o horário do Brasil, com relação a este horário aqui, ó, que aparece no eixo das abscissas, no eixo X aqui, que é o horário do servidor da sua corretora. Então, mesmo que se você estiver trabalhando com o mesmo ativo em corretores diferentes, pode dar uma divergência disso aqui, porque uma corretora pode estar num país, a outra corretora, o servidor dela está em outro país, então dá diferença. Então, se você, na hora que for fazer esses cadastramentos de horário aqui, tiver colocando o horário do Brasil, porém o seu ativo estiver em outro horário, vai dar ruim, tá bom? Então aí você vai falar, putz, por que que não entrou na operação? Por causa dessa divergência. Por que que não saiu da operação? Por causa dessa divergência aqui, tá? Então, tomem cuidado. Quando você estiver operando Forex, olha aqui, ó. Esse horário aqui, ele nada mais é do que o horário do servidor, tá? E aí, este horário aqui é o horário local, tá? Então, por isso que tem duas alternativas aqui, local e servidor, tá? Então, vamos lá de novo, só para ficar mais compreensível, principalmente para quem está começando agora, tá? Então, horário local, vamos fazer assim, horário local, tentar circular certinho aqui, é este horário aqui, ó, do seu computador, tá? Horário do servidor é o horário que vai aparecer nessa gradezinha sua aqui, ó, tá? Nesse eixo aqui do tempo, beleza? Para quem estiver falando Forex, tá? Então, é para isso que serve. Porque o que você parametrizar aqui, ele vai interpretar aqui, tá? Fechou? Essa é a primeira parte. Legal, pessoal. Agora vamos para a segunda etapa. A segunda etapa é composta por essas duas informações aqui, ó, horário de início e horário final, tá? E o que, que significa isso? O horário de início e o horário final, você está dizendo para o robô que dentro de um determinado horário, o robô ele pode operar, tá? Então você está determinando qual que é a faixa de trabalho do robô. Então quando eu coloco aqui, ó, que é das 9 às 17, ele pode, dentro este horário aqui, procurar uma entrada de operação. Então isso daqui só informa para o robô que se o horário ainda estiver entre 9 e 17 e 30, se aparecer algum gatilho de entrada, pode entrar na operação. Então você está autorizando o robô a entrar na operação, tá bom? Então é para isso que serve. E serve também, é mais visando a questão de notícias. Então, por exemplo, né? Vamos colocar aqui diferente. Vamos colocar aqui, ó, vou fazer aqui. Ó. Digamos que eu falo que eu quero operar das 9 às 10, porque 10 e meia, sei lá, 10 e meia, eu quero me precaver de meia hora de antecedência, 10 e meia vai ter uma notícia que pode ter uma extrema volatilidade no mercado. E eu quero ficar de fora desse horário porque meu operacional ele não serve para trabalhar com notícias. Então eu quero ficar de fora. Porém, se das 9 até das 9 até as 10
aparecer algum gatilho, eu quero que ele entre na operação, né? Se tiver notícia 10h30, eu já não quero mais fazer nada. Então, o que que acontece? Se durante esse período aqui aparecer algum gatilho, ele vai entrar na operação. Ele vai entrar. Isso aqui é autorização, então. Autorização, né? Eu acho que eu vou consertar minha fala, que eu falei que pode trabalhar. É autorização para a entrada, tá? Isso é até bom para quem não vê o vídeo até o final, vai perder essa parte. Então, é uma autorização para entrar. Ele deixa você entrar se estiver dentro dessa condição. Ah, mas eu quero trabalhar nesse horário, e aí eu quero que pula a notícia, e aí eu quero que 11 horas ele comece a trabalhar de novo, e aí vai até o fim. É possível? Não. Você vai ter que escolher ou esse intervalo aqui, ou esse intervalo aqui, tá bom? Não é possível colocar mais de um intervalo, é só um intervalo. Quem sabe lá na frente a gente coloca mais essa opção, mas no momento não. Então você vai ter que escolher um ou outro. Eu quero trabalhar antes da notícia ou depois da notícia. Beleza? Então, reforçando, é uma autorização para a entrada, beleza? Então a gente vai falar agora desta parte aqui, ó. Encerrar posição. Aí que pega a dúvida de muitas pessoas, né? E qual que é a diferença, então, dessa questão aqui de encerrar a posição? Encerrar a posição, ela tá falando que, se você falou que das 9 às 10, você autoriza o robô entrar na operação, se porventura das 9 às 10 ele entrou na operação, ele está operando, vou aqui, operando, e aí chegou o horário da notícia lá, 10h30, você não queria estar posicionado, esse encerrar a posição vai servir para isso, né? Porque isso aqui dá autorização para entrar. Só que se você, por exemplo, deu 9h30 aqui, o robô entrou na operação, essa função aqui, ó, ela já fez seu serviço. Ela não vai deixar ele entrar de novo. Vai entrar, não vai deixar entrar dentro desse horário aqui. Porém, se tiver entrado, ele não vai fazer nada, porque ele só evita a entrada. Ele não evita se você já tiver posicionado, entendeu? Então é diferente. Então, se às 9h30, digamos aqui, vai, aqui é 9h30 você entrou e aqui deu o horário da notícia, você vai estar posicionado. Então aqui, ó, isso aqui serve para encerrar a posição. Então você sabe que às 10h30 vai ter a notícia, então você pode colocar aqui 10h20, se eu tiver posicionado, eu encerro tudo. Então o que que você faz? Você vem aqui e coloca aqui, ó, 10h20, eu quero encerrar tudo se eu tiver posicionado, né? Ou melhor, você vai falar para o robô, não, eu quero que entre nesse horário até 10 horas, mas se 10h01 ele tiver posicionado, eu quero que encerra tudo. Então você pode colocar aqui também, né? Eu vejo que não faz sentido, depois de 1 minuto, você entrar e encerrar, né? Então, o que você pode fazer é colocar aqui, ó. Colocar aqui, ó. Sei lá, estou posicionado até as 9h50, mas pelo menos eu fico ali 10 minutinhos se eu estiver posicionado, beleza, e saio. Não sei, aí cada um utiliza seu critério, eu só estou explicando a diferença, tá? Agora, uma coisa importante que não se pode fazer, e que às vezes as pessoas passam desapercebido, é colocar esse horário aqui, ó, menor que este aqui, ó. Olha que loucura. Se você colocar isso daqui, fizer isso daqui, o robô ele pode entrar num loop infinito, né? Acho que infinito é assim, né? O símbolo. Ele vai entrar num loop infinito. Mas por que que ele vai entrar num loop infinito? Olha que coisa doida que você vai estar falando para a cabeça dele, né? Você vai estar falando para ele assim, ó. Quer ver? Vamos colocar aqui, ó, para ficar mais didático. Vou colocar aqui, ó. Eu quero que você procure uma operação das 9 às 10 horas. Mas às 10 horas eu quero que você encerre, né? Então você vai estar falando para o robô. Ok, 10h30, 9 horas. E aí, às 10 horas, você fala para ele encerrar tudo, né? 10 horas você fala, é para encerrar tudo. Aí o que que vai acontecer? Ele vai procurar algum gatilho. Aí encontrou aqui, ó, um gatilho. Digamos que encontrou um gatilho aqui, ó. Aí o que que ele vai fazer? Entrou na operação. Aí passou das 10 horas, o que ele vai fazer? Encerrar. Só que aqui, ó, você está dando autorização para ele entrar ainda. Então, surgiu um novo gatilho, ele entra. Só que aqui, ó, tá falando para encerrar. Então ele encerra. Surgiu o gatilho de novo, ele entra. Aí aqui apareceu aqui, ele encerra. Ele vai começar a ficar assim, ó. Vai fazer um loop infinito de operações. Ele vai ficar entrando e encerrando, entrando e encerrando, entrando e encerrando, entrando e encerrando, entrando e encerrando. Então, você tem que ter, como é que fala? Você tem que ficar esperto nas informações que preenche aqui. Por isso que o primeiro preenchimento ele é muito importante, tá?
Porque depois que você preencheu isso daqui uma vez, por isso que eu falo, sempre testa primeiro na demo, para depois você efetivamente oficializar isso daí e colocar na conta real, né? Por quê? Depois que você preencheu a primeira vez, você não tem que ficar olhando toda hora, você vem aqui e salva, né? Você salva o set, pronto. Aí depois do set você só vai mudar o quê? Mudar alguma configuração que você acha necessária para adaptar de acordo com a nova estrutura de mercado, o comportamento, a volatilidade, etc, entendeu? Não fica toda hora eu tenho que ficar mexendo em tudo ao mesmo tempo, né? Ou se não, não, toda hora tem notícia, eu tenho que ficar mexendo por causa do meu horário assim, assado, operacional, não sei o que, não sei o que lá. Então tenha atenção na hora de preencher isso daqui também, tá? Porque isso aqui pode causar esse ciclo, né? Na próxima versão do Elite, eu vou colocar efetivamente uma função para, se você preencher errado, ele não deixa você entrar, tá? Mas tenha atenção nessas coisas, tá? Mas basicamente seria isso, tá? Então, só para resumir, local é o horário do computador, do PC, tá? Servidor é o horário, digamos assim, da corretora, tá? Essa função aqui, ó, horário de início e horário final, ela é uma autorização para entrada, tá? E aí, a questão de encerrar posição, vou colocar EP aqui, ela é para caso você esteja dentro da operação, que hora que ela vai fechar todas as posições, tá? Vou colocar aqui, ó, fechar tudo. Então, essas três parametrizações servem para isso, tá? Tem aí essa daqui funciona junto e essa aqui funciona separado, tá bom? Então, o conjunto delas, elas trabalham tudo junto, mas o preenchimento é independente, tá? E aí, aqui, novamente, tá? Ela sempre tem que ser um valor maior no encerrar a posição. Então, horário, vou colocar assim, ó, vou colocar assim, ó, encerrar posição tem que ser maior que o horário de início e fim, tá bom? Lembre sempre disso, tá? Sempre disso. E outra coisa também que o pessoal às vezes fala, às vezes faz. Cara, não adianta você zerar aqui, fazer isso aqui, ó. O pessoal fala, o pessoal acha que deletar isso aqui, ó. O robô ele vai fazer swing trade, ele não vai. O robô, o starter, vamos lá, vou corrigir, tá? A versão starter é foda, né? Starter. Não faz swing, tá? Então, você vai ter que preencher isso aqui com valor. Não adianta. Deletar não vai fazer com que o seu robô consiga operar de um dia para o outro. Se você na versão starter você deixar isso daqui sem nada, você tem que preencher. É obrigatório preencher com valor, mesmo que for o horário inicial e final do pregão. Tá? E uma coisa importante também, eu vou falar depois do final do pregão. O que vai acontecer se você não deixar preenchido e ele operar? Né? Provavelmente ele vai dar um erro aqui durante as operações. Mas se você preencher e achar que ele vai fazer swing trade, por exemplo, tem gente que coloca o valor maior aqui do horário do pregão, achando que no outro dia ele vai começar normal. Ele vai zerar tudo, tá? Se ele detectar que tem uma ordem aberta que é do dia anterior, ele vai zerar. Então, o starter não faz swing trade, tá? Então, não adianta. Tem que preencher aqui. E se você querer que o robô comece a trabalhar no outro dia com as operações que ficou aberta, porque já teve gente que falou, vou colocar o horário final aqui da posição, como o pregão, sei lá, encerra 18h30, eu vou colocar então 20 horas e 21 horas. Aí, no outro dia, quando eu acordar, ele vai ter o swing, ele vai continuar trabalhando, porque vai encerrar a minha operação, o pregão vai fechar, não vai encerrar a minha operação e no outro dia vai estar normal. Não vai, na hora que ele detectar que as operações que estão em aberto é do dia anterior, ele vai zerar tudo. Né? Então, não faça isso na versão Start. Agora sim, a versão que eu já até expliquei, a nossa versão Elite, né, ela tem aqui ó, a possibilidade de fazer Day Trade, já expliquei isso, e Swing Trade. Então, você consegue ter essa flexibilidade. Quando você coloca Swing Trade, né, essas informações aqui, ó, ele não vai nem olhar, ele vai ignorar essas informações aqui, tá? Ele só vê esse daqui, o local, tá? Mas as outras informações ele vai ignorar, então não passou um dia, ele vai continuar realizando, dando continuidade nas operações que você deixou em aberto, tá? Então, a nossa versão Elite tem essa possibilidade de fazer Day Trade
e swing trade. E aí é na questão do swing trade, como é a continuidade das operações, ele não vai importar com isso daqui. Bom? E aí, que eu ia falar mesmo? Aqui você não pode deixar zerado e você não consegue fazer swing trade na versão start, tá? Então, basicamente seria isso, tá? Então, por isso que eu sempre deixo sempre preenchido. Então, vou cancelar aqui, ó. Eu já deixo até com esses valores aqui para o pessoal ter noção, né? Ó, esse aqui, eu marquei esse aqui e esse aqui está dentro desse intervalo, tá? Ah, uma coisa importante também que já aconteceu por exemplo, se o pregão aqui no Brasil, eu não sei porque eu não faço operação até 18 horas normalmente, sei lá, até umas 3 horas, dependendo do dia, né, se estiver muito chato. Aí eu fico até umas 3, mas é muito difícil eu passar desse horário, tá? Mas agora tem gente que carrega até o final as operações do dia, né? Se for para encerrar as operações, e por exemplo, a B3 encerra tudo 18 horas, não vai deixar aqui 18 horas porque vai ser o horário que ela vai encerrar. Então, na hora que o robô tentar fazer essa detecção, às vezes a bolsa já encerrou lá e não vai deixar fazer nada, entendeu? Então, tenta colocar aqui com um horário, sei lá, de 15 minutos, 10 minutos de antecedência. Então, em vez de 18, coloca lá 17h50, tá? Mas aí você confirma esse horário da B3, porque, por que não encerrou? Ué, a bolsa encerrou junto com a hora que o robô ia executar, então foi por isso, tá? Então, tome esse cuidado também, tá? Por isso que é importante, eu sempre falo, reforço, faça os testes com o robô em backtest, ou vai para uma conta demo, simulador, né? Ao vivo, para você ir testando aí e acertando essa parametrização. Não seja uma pessoa afobada já para pegar o robô logo de uma hora para outra e ter ansiedade para ir para a conta real. Você não sabe nem utilizar a automação direito. Uma coisa é você entender da sua estratégia, do seu operacional, outra coisa é você entender da automação. É totalmente diferente, né? Então, não vai achando que só porque você sabe andar de bicicleta que você vai pegar lá uma Hayabusa e vai conseguir andar, né? O peso é diferente, tem troca de marcha, o tempo de resposta da frenagem é um, o peso é outro, então tem uma série de complexidade, né? Então entenda, né? Perca um pouco assim de tempo entre aspas, né? Estudando a automação para depois você efetivamente começar a utilizar ela, tá? Então, basicamente seria isso, tá, pessoal? Até me estendi um pouco mais. Então, essa é a nossa função do horário operacional. Beleza? Valeu!